Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência aí à nossa programação, né? E também dando continuidade à programação de Carnaval do Mesa de Debates. Falar um pouco de Carnaval e também falar um pouco de política, porque pra gente as duas coisas estão juntas e misturadas, né? E dando continuidade aí da voz aí aos blocos, né, às atividades culturais aí desta época, né, resolvi aqui convidar, né, a Batucada da Resistência, né, que vai estar com um bloco daqui de São José, me corrija se eu estiver errado, né, Capivara Neon. Então, né, vamos conversar aqui com a Amanda, né, ela que sempre vejo ela aí na frente aí desse bloco, né, quando tem manifestação, né, para a gente trocar uma ideia aqui, né, sobre, né, qual é dessa pegada aí, dessa atividade aí de carnaval deles. Então, sem muita demora, tudo bem, Amanda? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Tudo bem, Guilherme? A gente agradece o convite do podcast Mesa de Debates. É um prazer enorme para a gente da Batucada Resistência, do Bloco Capivara Neon, poder falar aqui com vocês. A gente sempre dá uma palavrinha, né? Vocês fazem sempre a cobertura das manifestações, dos atos que a gente participa. Então, a gente está muito feliz de poder estar aqui hoje batendo esse papo contigo. Maravilha, então, Amanda, vamos aí para a primeira pergunta, né? Qual é, né, qual vai ser a linha, né, o enredo, né, do bloco Capivara Neon, né, organizado aí pela Batucada da Resistência, né? Qual que vai ser a pegada, né, de vocês? A gente está chegando, né, para o nosso primeiro carnaval. Vamos estrear na Avenida o Bloco Capivara Neon. E a gente fez uma discussão coletiva, né, nos ensaios da Batucada, quando a gente decidiu. Na verdade, a gente decidiu que a gente iria sair no carnaval já no ano passado, o carnaval que não teve, né, mas que a gente estava se preparando para sair. E agora, definitivamente, né, novos tempos, novos ares, a gente conseguiu superar uma série de problemas políticos aí que a gente teve no último período, a negligência em relação à pandemia, está todo mundo vacinado, a gente sabe que a Covid ainda está por aí, esse carnaval ainda é um carnaval que exige muita cautela, mas a gente finalmente vai poder conseguir colocar o nosso bloco na rua, né? Então vamos soltar a capivara no dia 19, que é o domingo de carnaval, ali nas ruas do Vila Ema, vamos sair da Praça Pedro Américo. E sobre o enredo, né, que você perguntou, a gente fez uma discussão coletiva no ensaio da Batucada, né? E ficamos ali quebrando a cabeça, né? Qual que vai ser o nosso enredo do nosso primeiro carnaval, né? E como estava todo mundo muito mobilizado nas lutas sociais recentes, a galera estava indo para a rua, tinha uma frase que ficou muito forte para a gente, né? Que o amor vai vencer o ódio, o amor vai vencer o ódio. De fato, venceu, né? A gente conseguiu fazer esse amor vencer e varrer esse ódio que, infelizmente, ainda está presente, mas agora a gente vai conseguir colocar a cultura num outro patamar, né? E essa coisa do amor ficou muito forte para a gente, né? Vamos sair na rua para cantar o amor, para cantar esse amor que venceu o ódio, né? E nesse meio tempo teve o falecimento também da cantora, compositora Gal Costa, que é uma pessoa que cantou muito o amor e todo mundo ficou muito sensibilizado, né, com o falecimento da Gal. Então a gente falou, vamos cantar o amor, vamos falar de Gal Costa e vamos falar de esperança, né? De esperança que vai vencer o medo, de amor que vai vencer o ódio. E daí a gente fez esse enredo do amor. Esse ano o nosso enredo é no ritmo de samba reggae. E a gente fez a música Amor, Amor, que é o nosso enredo desse ano. É isso aí. E Amanda, por que Capivara Neon? Tem alguma coisa relacionada aqui a São José? Ah, com certeza, né? A gente também, essa outra foi uma outra discussão coletiva, assim, que a gente ficou semanas pensando, trazendo ideias nos encontros, né? A gente ensaia ali no Parque da Cidade, a Batucada Resistência faz ensaios abertos, gratuitos, né? Oficinas de batucada. Para quem quiser chegar, é bem comum nas nossos ensaios tá passando alguém e querer chegar, pegar um instrumento, tocar, todas as pessoas são bem-vindas, todo mundo chega, toca com a gente. Tem gente que conheceu a gente assim, dando um rolê no Parque da Cidade, chegou lá, pediu para tocar, pegou um instrumento, então é uma batucada muito inclusiva, né?
e a gente geralmente ensaia ali no parque, né, que tem muitas capivaras, né? Então essa foi uma das inspirações. A gente ficou pensando bastante, né, qual seria o nome do bloco, e quem cunhou esse nome foi a Jéssica Marques, né? Ela que chegou com a grande ideia, falou assim: por que a gente não faz Capivara Neon? Depois de tantos dias a gente pensando, vários nomes surgindo, daí no que ela falou Capivara Neon, foi aclamação popular, todo mundo gostou muito do nome. E até então a gente não tinha visto nenhuma capivara durante o ensaio, né? A gente já tinha visto, claro, muitas capivaras ali no parque, que é onde a gente ensaia, mas a gente ensaia ali atrás do CEF, né? Naquelas ruínas ali perto do estacionamento, e ali não circula muitas capivaras, né? Mas teve um ensaio que a gente precisou fazer dentro do parque, porque estava tendo uma prova, alguma avaliação na escola próxima, né? Para não ir o barulho perto da escola, a gente adentrou mais ao parque, né? E daí a gente fez a trilha, assim, foi descendo com os instrumentos, até que a gente viu uma capivara e tava um raio, assim, tipo um arco-íris passando por ela. A gente falou: olha, a gente viu a capivara neon ao vivo e a cores aqui, né? Passando o arco-íris pela capivara. Foi muito legal esse dia que a gente, de fato, encontrou a capivara neon lá no parque. Muito bom. E Amanda, né? é, Qual é o propósito? Aprofundando um pouco aí da Patucada da Resistência, qual que é o propósito aí da Patucada, né? O que, né, vocês pretendem, querem, qual que é o objetivo, né? Sendo carnaval ou não sendo carnaval? Só completar uma coisa ainda sobre a capivara, né? Tem essa coisa também da gente pensar um nome que traga uma identidade do Vale do Paraíba, né? Que as pessoas aqui do Vale possam se reconhecer também nesse nome desse bloco, se sentir parte, né? E aqui o Rio Paraíba ele é tão importante, né, para todo o Vale, e as capivaras são tão presentes, né, ao longo do rio que também é uma forma da identidade local, né? Mas você perguntando sobre o propósito da batucada, né? A batucada resistência, que é a batucada que dá origem, né, ao bloco Capivara Neon, ela surgiu basicamente nos protestos do Fora Bolsonaro, né? Durante esses protestos tinham várias pessoas que queriam aprender a tocar, que foram percebendo a importância, né, do som, né, o quanto que trazer cultura, trazer arte também é fazer política. E se a gente vai passar tanto tempo protestando, lutando pelos nossos direitos, ainda mais numa conjuntura tão adversa quanto a que a gente estava, que a gente possa fazer isso com muita alegria, né? Se é para colocar o bloco na rua, que seja colocar o bloco com alegria, com amor, né, com esperança. Então, as pessoas também estão muito cansadas, né, do formato como muitas manifestações acontecem, né? Às vezes fica um pouco cansativo só ir até uma manifestação para ouvir algumas falas no carro de som. As pessoas às vezes vão querendo buscar outras formas de engajamento, também políticas, mas que elas podem ser um pouco mais participativas, né? Um pouco mais inclusiva, né? Não tão passiva assim, né? De você chegar e escutar. Então a galera queria comprar instrumento, queria fazer vaquinha, queria poder batucar na rua, né? E foi bem o momento em que eu estava voltando para São José, né? Eu trabalhei aqui, né? Cheguei aqui em 2015, depois eu voltei a trabalhar em Campinas e agora voltei a trabalhar aqui, então eu fiquei numa ida e vinda nesse último período. Daí pegou bem meu momento de retorno aqui para São José. E daí o pessoal propôs, né? Falou: mano, a gente sabe que você já tocava, né? Que você vem de batucadas, que você sabe organizar isso, né? Porque toquei 10 anos no Bloco Cultural União Altaneira, em Campinas, na bateria alcalina, na Unicamp. Então, venho de uma formação, a partir dessa inserção na alcalina, toquei também na Escola de Samba da Nenê de Vila Matilde, em São Paulo, no Carnaval, no Sambódromo. Então, são muitas experiências que eu vim acumulando, né, ao longo dessa minha vivência artística, né, também com o grupo Manadinga, o grupo de samba que eu participei e que atuei como compositora, flautista, impulsionadora de rodas de samba com protagonismo feminino. Então, venho com uma bagagem e com muita vontade de querer partilhar isso, né, querer chegar aqui e poder dividir tudo aquilo que eu aprendi nesses últimos anos e conhecer outras pessoas que também têm outras coisas para partilhar, para dividir, e a gente poder fazer esse estudo de uma forma colaborativa. E daí, quando propuseram, né, vamos lá, você, o Caio, ajudar a galera a aprender a tocar, a proposta inicial era tocar nas manifestações.
Só que eu fiquei pensando assim, eu já fui em várias manifestações que as pessoas tocam o instrumento de uma forma um pouco aleatória, sabe? Às vezes não tá coerente, por exemplo, dentro de uma estrutura, de uma célula rítmica, isso que você consegue reconhecer, sabe? Aqui no protesto o pessoal tá tocando um samba reggae, isso aqui é um afoxé, isso aqui é um samba, isso aqui é um funk. Eu já fui em alguns protestos em cidades diferentes, onde eu ouvi as pessoas com essa vontade, né, de poder batucar, de poder tocar o tambor, que é uma coisa muito ancestral, né, nossa, principalmente no nosso país, e tocando aquilo que sentia, né, e daí a graça, né, assim como nos protestos, na militância, a força, ela tá naquilo que você faz coletivamente, né, se você não consegue tocar o mesmo som, né, fazer aquele coletivo atuar, marchar pela mesma rua, militar pelo mesmo propósito, a coisa se dissipa. E na batucada é a mesma coisa, a gente precisa que os instrumentos eles estejam afinados, que eles toquem dentro de uma mesma onda, uma mesma vibe, que esteja todo mundo ali no mesmo propósito. E daí eu propus isso para a galera, falei, beleza, então vamos fazer como se fosse um estudo, né, de ritmos afro-brasileiros, né? Vamos conhecer a nossa cultura, vamos conhecer quem nós somos, qual é o legado cultural que o nosso país tem para oferecer, sabe? Vamos fazer uma coisa séria, de respeito às raízes de matriz africana, né? Para fazer um estudo profundo mesmo, né? Dos ritmos afro-brasileiros e a gente poder partilhar isso com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente sabe. Então, humildemente chegando nesse lugar, pedindo licença, aprendendo com os mestres e tentando socializar um pouquinho do que a gente sabe. Certo. Amanda, a gente, né, nós escutamos várias vezes quando tem carnaval, né? É uma frase que me incomoda bastante, né? Falando, por que que as pessoas vão no carnaval e não vão lutar por educação, saúde, moradia, o transporte, essas coisas que a gente escuta, né? Eu queria saber de você, né? Carnaval e política e carnaval e principalmente essas pautas, né? Elas andam juntas? Nossa, com certeza, né? Se a gente vai falar de carnaval no Brasil, a gente vai falar de manifestações afro-brasileiras que são historicamente reprimidas. Assim como a gente vê todo o racismo estrutural, a repressão ao povo negro, isso também acontece em relação às suas manifestações culturais, às manifestações religiosas, né? A gente vê tantos terreiros sendo atacados até hoje, a intolerância religiosa muito forte, principalmente em relação às religiões de matriz africana. E quando a gente fala em carnaval, a gente fala disso, né? A gente vai falar sobre os ritmos, que todos eles têm uma origem afro-brasileira. Então, o primeiro é saudar essas figuras que tiveram que lutar, e isso também é uma forma de militância, né? Todo sambista era perseguido, todo capoeirista era perseguido, né? A polícia se militariza e se desenvolve uma repressão muito forte, principalmente aqui em São Paulo, para poder reprimir justamente essa resistência cultural da galera da capoeira, da galera do samba, e são as pessoas que fazem o carnaval, né? Essas pessoas que batem tambor o ano inteiro são as pessoas que vão bater o tambor também no carnaval, né? Que no carnaval, como é mais abrangente, agrega mais pessoas, mas aquelas que estão ali o ano inteiro nessa luta, elas vão estar também no carnaval, né? Então, falar de carnaval no Brasil é falar de repressão, é falar de perseguição, é falar de tentativas do Estado de institucionalizar as manifestações artísticas, tentando embranquecê-las, tentando reprimi-las, tentando diminuir seu potencial revolucionário. Então, a gente vê, inclusive, nos últimos carnavais, quantos enredos de escola de samba não fizeram denúncias sociais muito importantes, né? Pensar o enredo da Mangueira, que falou da Marielle Franco, que exaltou a história, que a história não conta. Então, o carnaval, ele é, sim, um momento de fazer política, e a gente também, que está envolvido, né, nas lutas políticas, também entender que a política ela precisa ser feita de uma forma criativa, de uma forma que atinja mentes e corações, de uma forma que não seja basicamente repetir questões panfletárias, né? A gente precisa ativar essa criatividade e esse amor para a gente poder colocar também novas propostas, né? E o carnaval ele não é uma proposta nova, ele é uma proposta muito antiga, que já está aí há muito tempo fazendo a resistência cultural. E a cultura, a gente vê quando entram governos mais conservadores, a cultura é a primeira a ser atacada.
vídeo que aconteceu aí no governo Bolsonaro, né? A extinção do Ministério da Cultura, os trabalhadores e trabalhadoras da cultura sendo os primeiros a serem atacados, né, por esse governo, e com muitas dificuldades, né, financeiras, dificuldades de se colocar no mercado de trabalho por falta de investimento, por achar que cultura, né, é qualquer coisa, é perfumaria. E a gente vê, inclusive, né, quando você fala em questões de esquerda, as pessoas falam, marxismo cultural. Então, assim, curtir cultura, curtir arte, acabou virando nessa conjuntura polarizada que a gente está, acabou virando uma coisa da esquerda, né? Coisa que não era para ser algo totalmente democrático, né? Que todas as esferas políticas deveriam lutar pela cultura, independente, né, de ser direita ou de ser de esquerda. Mas a gente vê, não, o conservadorismo no Brasil vai criminalizar o carnaval, vai intensificar essa criminalização ao carnaval, e o povo da cultura segue resistindo até hoje, né? A gente quer ser um grãozinho de areia aí jogando energia nesse moinho, né? Vamos lá. A gente sabe que o carnaval é bom, legal, mas né, infelizmente rola muito caso né, de assédio, principalmente contra as mulheres, né? Vocês com uma patucada de esquerda, né, qual que é a discussão que vocês fazem sobre essa questão do assédio que infelizmente está tão presente aí nessa época do ano? Cara, muito interessante você tratar disso, porque a gente já trata muito sobre a questão do feminismo na batucada, né? A batucada, ela é basicamente puxada por mulheres, né? Eu puxo a batucada, o Caio também puxa, então é um protagonismo feminino, não é exclusivamente só as mulheres que puxam, mas o Caio também puxa a batucada, a Ana, a Fran. Então a gente tem aí uma maioria de puxadoras. A gente tem também uma maioria de mulheres ritmistas, então a maioria das ritmistas da batucada são mulheres, inclusive em instrumentos que historicamente eram identificados mais com os homens, né? Por exemplo, o surdo, que muitas escolas de samba ainda tem só surdistas homens. Foi o primeiro instrumento que a gente conseguiu consolidar uma maioria de mulheres, foi o surdo de terceira, que é um instrumento que é super afinado, que as meninas têm maior swing e se entendem super bem com esse instrumento, e que é um instrumento historicamente visto como masculino. Na caixa também, a caixa é um instrumento que muitas escolas de samba é tocado mais por homens, ou às vezes só homens. Tive o prazer de tocar junto com a Verônica Borges, que foi a primeira caixeira da Nenê de Vila Matilde, então isso em 2012. Então a gente vê que tem um movimento também, inclusive nas escolas de samba, para ter um protagonismo feminino maior na batucada, né? Para ver que os tambores também são tambores para serem tocados por mãos femininas, né? Por mulheres. E então na batucada a gente já começa com isso, né? De tentar trazer uma batucada com protagonismo feminino, né? A maioria das integrantes da batucada são mulheres, os homens também são bem-vindos na batucada, também agregam. Isso tudo na medida em que a gente consegue equalizar essas energias numa direção feminista. Né, a batucada ela surge também muito do movimento da resistência feminista em São José, né, muito protagonizada por mulheres que já militavam na resistência feminista. Então a gente já vem com essa proposta. Então, na hora que as pessoas enxergam a gente sai na avenida ou está ensaiando, causa um choque. Né? Eu vejo assim, muitas crianças param para ver e ficam vendo lá uma mulher lá na frente da batucada apitando, chamando os breques, chamando as levadas, dando bronca na galera às vezes. E olha e fala, nossa, as mulheres também podem estar na frente, as mulheres também podem apitar, também podem coordenar alguma coisa. Daí começam a percorrer a batucada, olham ali a mulher tocando um instrumento e falam, olha, a mulher pode, o lugar de mulher é onde ela quiser, né? Ela pode tudo que ela quiser, ela pode tocar esse instrumento, pode chegar, pode apitar. Então a gente parte disso, né? Quem nos vir no carnaval vai ver uma batucada muito feminina, com as mulheres em todos os espaços onde elas quiserem, né? Não só nos instrumentos leves, mas em todos os instrumentos onde elas quiserem. Então já vai entender que a nossa proposta é de fato uma proposta feminista. Mas o carnaval ele é um lugar onde muitos assediadores se sentem à vontade para poder assediar as mulheres. Então a gente está começando uma discussão dentro do bloco para, inclusive, a gente pensar em formas de autodefesa, formas de a gente conseguir se observar, se ajudar, porque é muito comum, infelizmente, em blocos de carnaval, as pessoas beberem ou chegarem folgando,
né, querendo entrar no meio do bloco, atrapalhar o som, ou mexer com a mulherada. Então, o carnaval ainda é visto como um espaço de muita permissividade, assim, né, de misoginia, principalmente. E a gente vê que isso tem muita relação com a política, né? No último governo, nos últimos anos que a gente passou, a gente viu uma colaboração, né, do governo com a misoginia, né? Você vê uma política de Estado mesmo, essa violência contra a mulher. E essa violência que está na sociedade, ela se expressa também no carnaval. Então, a gente tende a fazer uma discussão no bloco, na batucada, para poder oferecer para São José, para o Vale, um bloco onde você possa se sentir à vontade, onde você possa ser quem você é, não ter medo de ser quem você é, onde você possa chegar e ter a segurança de um ambiente seguro, sem assédio. Caso eventualmente apareçam pessoas que não estão vinculadas com esse propósito, a gente conseguir fazer a discussão, conseguir proteger as mulheres e poder fazer o melhor carnaval possível do ponto de vista da igualdade de gênero, né? Certo. E Amanda, né, a gente está falando aí da questão do carnaval como um movimento político, né? Mas a gente precisa discutir um pouco, né, a mercantilização do carnaval, né, que acontece muito. Como que você vê isso, né, essa mercantilização do carnaval, né? Só um pouquinho antes da mercantilização do carnaval, só dizer que essa proposta feminista no carnaval aqui de São José, ela não começa com a gente, né? A gente tem principalmente um grupo que eu queria citar, que o Bloco Sofia da Vida, que vai sair no carnaval, né? Elas vão sair na sexta-feira de carnaval, que tem o protagonismo da Rosa, da Rosângela, que é uma bateria irmã nossa, né? Uma bateria que a gente admira muito, o Bloco Sofia da Vida. Então, elas já abriram alas para que outras manifestações culturais com protagonismo feminino pudessem ter espaço aqui, né? Então, só saudar a mulherada do Sofia da Vida, que a gente admira demais. E sobre a mercantilização do carnaval, né? A gente vê, né? O capitalismo ele tem vários tentáculos, né? Aquilo que está fluindo, ele vai tentar chegar, dominar, tirar o potencial revolucionário e trazer para debaixo da asa do lucro dele, né? E o carnaval a gente vê que é isso, né? Enquanto o carnaval não era visto como uma possibilidade de enriquecimento, de lucro, ele era apenas criminalizado. Depois, quando o Estado entende que é possível formar uma identidade nacional e que o carnaval vai ser uma peça-chave para a formação dessa identidade, aí a gente vê essas duas coisas, né? Por um lado, continua a repressão ao carnaval, e por outro lado, você tenta fazer um carnaval oficial, mercantilizado. Esse tipo de carnaval é o carnaval que pode, esse aqui é o carnaval que não pode, e aí você vai embranquecendo o carnaval, você vai tirando essas matrizes e vai criminalizando uma parte para poder enaltecer uma parte mais esvaziada de conteúdo, né? Então, o carnaval e os ritmos afro-brasileiros, eles foram muito mercantilizados, né? Eu estava conversando com uma companheira da Batucada esses dias sobre a questão do axé music, né? Como que o axé music foi a forma de embranquecimento do ritmo do samba reggae, né? De toda essa cultura afro-brasileira desenvolvida principalmente na Bahia. Então, como é que o capitalismo chega? Tem um documentário sobre isso também que chama Axé, Canto do Povo de um Lugar, que vai falar sobre essa mercantilização de um ritmo afro-brasileiro, o samba reggae, para virar o axé music, campeão de vendas, e como que isso traz um embranquecimento e um apagamento de toda a ancestralidade, a cultura afro-brasileira colocada naquele lugar, né? E o carnaval a mesma coisa, né? Você tem um carnaval que é oficial, e eu acho que é importante dizer que mesmo no carnaval oficial, mesmo pensando esses carnavais dos sambódromos, das escolas de samba, também há muita resistência nesse carnaval. Não é que tem um carnaval que não tem resistência e tem um carnaval que tem. Acho que a resistência ela é inerente ao carnaval, né? Mas mesmo no carnaval mais oficial, você tem sambas enredo bastante críticos, né? Bastante politizados. Então é sempre legal se atentar a isso. Mas o mercado vai tentar dominar, né? Então a gente vê ainda muitos blocos que saem, por exemplo, a partir de vendas de abadá, blocos com cordão. Isso tem acabado, mas até um tempo atrás a gente via muito isso, né? Quem comprou, quem pagou, vai dentro do cordão, e quem não pagou vai na pipoca, né? Como se diz na Bahia, vai atrás do cordão
curtindo o carnaval num espaço desprivilegiado. Então, tem sido feita uma discussão muito forte, né, sobre o racismo que isso gera, né, sobre a aporofobia, né, o preconceito contra as pessoas pobres, e quanto que o carnaval ele tem que ser de rua, popular, democrático, gratuito, acessível. Mas para isso acontecer, a gente precisa de um comprometimento maior dos governos, né? Seja no nível municipal, aqui em São José, estadual, federal, a gente poder ter o apoio dos governos, porque é muito caro fazer um carnaval. Para a gente poder colocar um carro de som que dê para todo mundo ouvir, um carro de som é muito caro. Então a gente precisa que os blocos sejam apoiados, né? Todo mundo tá ali sem ganhar R$ 1, tá ali por um ideal mesmo, né? De poder fazer um carnaval acessível, democrático, mas tem alguns gastos que são inerentes ao carnaval e que às vezes as prefeituras, para tentar diminuir a quantidade de blocos, dos blocos pequenos, fazer só esse carnaval mercantilizado, patrocinado dentro do capital, acaba não apoiando esses blocos pequenos, nem mesmo com som, com coisas básicas, como aqui em São José a gente vai ter que pagar, por exemplo, o agente de trânsito para poder estar acompanhando o bloco, a questão do banheiro químico. Então, a falta de apoio dos governos em relação aos blocos, né, de oferecer uma estrutura mínima, né, para que a gente não seja atropelado na rua, para que a pessoa que precise urinar não faça na rua, ela tenha um banheiro onde ela possa fazer, para que o equipamento de som, a gente não precise gastar com isso. Nem esses apoios mínimos, muitas vezes, a gente tem, né, dos governos locais, né. E falando aí de prefeitura de São José, como que tá, né, o atual prefeito aí com a questão do carnaval, né? Pelo que você falou, ele não tá muito se empenhando, né? E queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Aqui em São José foi lançado um edital pela Prefeitura de São José para os blocos, né? Tanto os blocos pequenos quanto os blocos grandes. E é bem interessante, esse edital é público, ele está no site da Prefeitura para todo mundo ler, e é bem curioso, porque é um edital basicamente de restrições, né? É um edital que ele vai falar basicamente aquilo que você é obrigado a fazer, então o horário que a prefeitura permite que você faça carnaval, as ruas que são permitidas, né? O trajeto tem que ser negociado com a prefeitura, e a prefeitura pode negar, inclusive, o trajeto, inclusive tem contradições no próprio edital, né? Falam, se você tem uma tradição, uma história na cidade, tem blocos que têm história, por exemplo, o Bloco Brabuleta, que sempre sai ali no satélite, na Andrômeda, esse ano não vai poder fazer o trajeto pela Andrômeda. Então, você tem até a prefeitura fazendo alterações em trajetos de blocos que já são tradicionais na cidade, né? E nas reuniões também, os slides que são apresentados são basicamente de restrições, né? Não pode isso, não pode aquilo outro. Então, parece que tem mais empecilhos, assim, do que facilidades para a gente conseguir botar o bloco na rua, né? E lembrando aí, né, uma fala do ex-prefeito o Felício Ramute, que hoje é vice-governador, ele chegou a se gabar dizendo, né, feliz, que ele nunca deu um centavo para o carnaval. Então, é com esse tipo de administração pública que muitas vezes a gente lida, né? Com preconceito contra o carnaval, contra a cultura popular. Então, é com isso que a gente se enfrenta aqui, né? Certo, Amanda. E Amanda, para a gente ir finalizar aqui a nossa entrevista, né? Essa um pouco mais curta do que o canal costuma fazer, né? É, qualquer um, né, pode se juntar, né, aos ensaios aí da Batucada e participar do bloco. Quando, né, são os ensaios, né, o horário? A Batucada Resistência, ela ensaia todo domingo, ali no Parque da Cidade. Agora a gente está com alguns ensaios extras de carnaval para o bloco Capivara Neon. A gente está ensaiando de quintas e domingos. A partir da semana que vem também vamos ensaiar de quartas-feiras. Então, nossa agenda, né, dos ensaios ou de quarta, ou de quinta, ou de domingo, vocês encontram tudo no nosso Instagram. Tem o Instagram da Batucada Resistência, o Instagram do Bloco Capivara Neon. Então, fiquem atentos aí nas nossas redes, que a gente posta tudo lá, nossos dias de ensaio, os locais. Agora, com o bloco, a gente está fazendo alguns locais alternativos, né? Porque tem também alguns bares que estão apoiando o nosso projeto e que a gente vai tocar também em alguns lugares
desses apoiadores, né? Alguns sindicatos, bares, estamos tentando jogar a nossa rede aí para conseguir o máximo de apoios possível para poder colocar, viabilizar o nosso bloco na rua, né? Então, fiquem ligados nas nossas redes, que tá lá todos os nossos ensaios. É só chegar, venham tocar com a gente. A gente tem os instrumentos, na medida do que for sendo necessário, a gente vai fazendo novas vaquinhas, vai comprando, vai se ajudando colaborativamente, para todo mundo poder ter um instrumento aí na mão e tocar com a gente. E falando em vaquinha, Amanda, e questão de financiamento, como que funciona? Quem né, financia a batucada? Ó, agora, para o bloco, a gente está com uma vaquinha online, já está rolando nossa vaquinha online, então colaborem com a nossa vaquinha online. A gente também vai fazer uma venda de camisetas, não vão ser abadás, vão ser camisetas mesmo, né? Tipo essa aqui da batucada, né? Camisetas do bloco Capivara Neon, que uma parte também do valor arrecadado nessas camisetas vai para o bloco. E a gente teve ao longo desses anos várias iniciativas financeiras, assim, né? O Foca, que é um batuqueiro do bloco também, ele faz cerveja artesanal, a gente já vendeu rifa de cerveja artesanal, já fizemos vaquinha arrecadando entre os próprios membros. Então a gente tem várias formas de apoio e financiamento. Agora, para o carnaval, como a gente vai andar ali num trajeto no Vila M, passar por vários bares, a gente pediu também apoio cultural, né, dos bares por onde a gente vai passar, para poder viabilizar, né, carro de som, poder organizar o carnaval. Também tem sindicatos, né, que nos apoiam em relação à questão do som, o Sindicato dos Químicos também está nos apoiando. Então a gente está pedindo para todo mundo, né, que é afinado com as ideias do bloco, com as ideias da batucada, para virem se somar com a gente, porque o carnaval precisa ser feito com algum apoio e a gente precisa contar com o apoio de todo mundo, né? Então é isso aí, pessoal, né? Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação da Amanda e passo a bola aí para ela fazer as considerações finais. A gente agradece muito, Guilherme, mesa de debates, estamos sempre aí, a gente sempre se encontra, né? Vocês também estão sempre bem localizados, onde é que tem um barulho, vocês sempre estão presentes. Então, que a gente siga se encontrando nas lutas da vida, nas mobilizações aqui da cidade e podendo fazer muito barulho aí pelos nossos direitos, né? Pela cultura, pela arte, que é o que o Gilberto Gil fala, né? A arte, cultura é vital, não é uma coisa extraordinária, é uma coisa ordinária, que nem arroz e feijão, uma coisa que tem que ter e que é parte da gente poder se alimentar também de fantasia e de esperança, né? Então, que a gente siga nessa luta pela cultura, batendo nossos tambores, fazendo o nosso som ecoar e construindo, né, um mundo melhor onde a gente possa, de fato, ser quem a gente não ter preconceito, lutar contra o machismo e ter uma sociedade mais inclusiva. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecendo aqui a Amanda, agradecendo também você que estiver assistindo. Lembrando de se inscrever no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta, compartilhe, comente esta e outras entrevistas. Também curta a nossa página do Facebook podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Siga a gente no Instagram, Mesa de Debates. E quem puder colaborar também, né, com o nosso Pix, colabore, né, 385 007 028 00 CPF. Então é isso aí, pessoal, né? Daqui a pouquinho teremos mais uma outra entrevista. E um forte abraço aí a todo mundo e fui.